Descubra a sua Bíblia. Este é o nosso curso de introdução e análise do Novo Testamento. Estamos estudando as cartas de Paulo. Na primeira aula, nós estudamos os Evangelhos e o livro de Atos. Na segunda aula, nós estudamos 6 cartas de Paulo, e na ordem cronológica em que elas foram escritas. Então, como ele escreveu 6 cartas durante as 3 primeiras viagens missionárias dele, foi isso que nós estudamos na aula passada, na aula 2. E hoje nós vamos para a terceira aula. Nós vamos encerrar hoje as cartas de Paulo. E nós vamos ver 7 cartas que estarão assim, que ele escreveu desde a prisão dele, a primeira prisão em Roma, que houveram 2 prisões. Então, a primeira prisão em Roma até o fim da sua vida, quando ele escreve sua última carta de despedida. E na próxima aula, que será no próximo domingo, nós vamos estudar as cartas gerais e o Apocalipse, e assim a gente encerra em 4 aulas essa introdução e análise do Novo Testamento, tá certo? Nós vamos fazer, antes de darmos continuidade às cartas de Paulo, nós vamos fazer aqui só uma retrospectiva rapidinho da aula anterior, da segunda aula, para a gente poder já pegar esse contexto aí e já emendar na aula de hoje. Tá certo? Então, assim, nós começamos aí, a primeira viagem de Paulo começou no ano 46. Lembrando que Paulo já exercia ministério antes. Paulo foi chamado por Barnabé. Barnabé foi até na cidade de Tarso, a cidade natal de Paulo, e buscou Paulo para ajudar os crentes novos, os convertidos na igreja de Antioquia, porque estava muitos se convertendo e precisavam ser discipulados. Então, Paulo foi para ajudar no discipulado da igreja de Antioquia. Mas o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para essa obra missionária, né? E eles saíram de Antioquia e ele fez a sua primeira viagem missionária para a Galácia. E lá na Galácia ele fundou as igrejas da Galácia, especialmente nas cidades de Listra, Icônio e Derbe, né? Que foram as cidades principais que estão registradas lá no livro de Atos. Após essa viagem à Galácia, ele voltou para Jerusalém. Dali de Jerusalém, ele escreve a carta aos Gálatas, né? Então, nós não vamos falar dessa carta que já foi falada na aula passada. Então, ele recebeu notícias sobre Gálatas, a igreja lá da Galácia, as igrejas, né? Porque Galácia era uma região. E ali ele escreveu a sua primeira carta aos Gálatas. Não se sabe exatamente se foi essa época, mas acredita-se que foi. É a única carta de Paulo que não tem data definida, né? E depois dali, ele parte para a sua segunda viagem missionária. E durante a sua segunda viagem missionária, ele escreve a sua carta aos primeiros Tessalonicenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, ali de Corinto. E, irmãos, e é interessante lembrar vocês que o seguinte, as cartas, geralmente Paulo escrevia a segunda carta imediatamente após a primeira. Ele escrevia a primeira carta, ficava sabendo do que estava acontecendo e recebia notícias de como os irmãos daquela igreja receberam aquela carta. E aí, se houvesse mais alguma coisa para ser consertada, orientada para a igreja, ele escrevia a sua segunda carta. Então, todas as cartas, exceto uma, que vocês vão ver lá no final, por isso que eu estou chamando a atenção para isso, que é muito interessante esse aspecto. A maioria das cartas que tinham 2, Paulo escrevia sempre logo em seguida. Então, a carta aos Tessalonicenses, aquela igreja que ele começou, e ele passou tão pouco tempo em Tessalônica que ele ficou tão preocupado como é que os irmãos estavam. E aí Timóteo trouxe notícia. E aí ele pegou e escreveu a carta, Timóteo levou, trouxe a notícia de como eles receberam a carta, ele pegou e mandou a segunda, tá certo? E também quando ele estava no final já da sua terceira, agora isso ele escreveu, a Tessalonicenses foi na segunda viagem. E 1º e 2º Coríntios ele escreveu durante a terceira viagem dele, quando ele estava em Éfeso, naquele período que ele passou 3 anos em Éfeso, e ali houve assim, um momento maravilhoso, extraordinário do ministério de Paulo.
Então, foi a sua terceira viagem. E quando ele estava já no final da sua terceira viagem, já voltando, passando pela Macedônia, ele escreve a carta aos Romanos. Tá certo? Então, foi assim a aula da semana passada. Nós estudamos essas cartas de Paulo. Agora nós vamos para a aula 3, né, essa terceira aula. E aqui nós vamos ver essa cronologia aí. Paulo, da prisão, quando ele volta da terceira viagem, ele já foi logo preso em Jerusalém. De Jerusalém, ele foi levado para Cesareia. Cesareia era a capital do Império Romano em Israel. Então, ele foi levado para Cesareia, lá é que ele ficou preso durante 2 anos. Ali termina o livro de Atos. É aquele momento em que Paulo está sob os cuidados de Festo. E o rei Agripa foi visitá-lo na prisão e ele apela para César. E aí eles mandam Paulo para a prisão. Então, ali naquele momento, Paulo foi levado para Roma e encerra ali, obrigada, querida, e ali encerra o livro de Atos. Então, ali por volta do ano 62. Na prisão, Paulo escreve essas 4 cartas, nesta ordem que vocês estão vendo aí. Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses, nessa ordem. Vocês vão ver que interessante. E após ele ser solto, né, que ele foi preso, então depois do ano 62, por volta de 62, 63, Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo e a Tito. E depois ele fez uma 4ª viagem à Espanha, que acredita-se que ele fez essa viagem, que ele queria muito chegar até a Espanha, o lado ocidental do mundo, né? E ali o evangelho se espalhou. E ele depois, já na sua segunda prisão, aí sim, irmãos, em 67 ele foi preso novamente. E ali ele escreve a sua última carta a Timóteo. E aí vocês reparem, foram 4 a 5 anos depois da primeira carta. Depois nós vamos ver que coisa interessante sobre isso. Paulo sempre escrevia a segunda carta logo após a primeira, mas no caso de Timóteo, ele escreveu 5 anos depois da primeira. E é algo que, para mim, me impressiona o motivo dessas cartas. E ele morreu, ele foi decapitado no ano 68 por Nero. Vocês viram que eu destaquei o número 64 ali, o ano 64? Quero fazer uma observação histórica para vocês, porque ajuda a entender o contexto, inclusive das cartas. Os cristãos, eles eram perseguidos pelos judeus que não se converteram. Vocês reparem lá, desde Jerusalém, quando eles eram presos, desde o começo do nascimento da igreja, eram os próprios judeus que não aceitaram Jesus como Messias, como o judeu até hoje não aceita. Então, os cristãos eram perseguidos pelos seus irmãos, os seus compatriotas. Então, eram os judeus não convertidos, e às vezes, quando Paulo chegava numa cidade, e vinha aquela turba de gente, ou aqueles homens da cidade, muitas vezes era porque Paulo trazia um evangelho que mexia com as estruturas religiosas daquela cidade, como foi o caso de Éfeso, e ali eles criavam um tumulto para tentar eliminar aquela pregação ali do evangelho. Mas a partir de 64, a perseguição aumentou, e muito, ela foi acirrada. Por quê? Em 64, Nero era o imperador. Nero assumiu o império em 54, 10 anos depois. Ele colocou fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. Aí, irmãos, a perseguição ficou terrível. Aí os crentes, além de ter que fugir dos seus próprios compatriotas, dos seus próprios conterrâneos, que eram os judeus, e as pessoas da cidade, agora tinha o Estado, tinha o império para matar os cristãos. E foi aí que começou todas aquelas atrocidades que a gente sabe da história. Nessa época ainda não existia o Coliseu. O Coliseu começou a ser construído no ano 70. Os cristãos que foram mortos no Coliseu foram mortos durante o início do 2º século, quando o Coliseu foi construído. Aqui, Nero pegava os cristãos e levava para os jardins da sua casa. E ali ele cometia todo tipo de atrocidade. Inclusive fazia tochas humanas com os cristãos vivos.
ele fazia espetáculos, chamava a multidão de pessoas, e ele fazia postes de humanos vivos, de cristãos vivos, e colocavam os postes numa estrada, numa alameda, e ali ele colocava um escravo do lado de cada um, e na hora que ele dava o sinal, eles acendiam as tochas humanas dos cristãos vivos. E ele começou a fazer todo esse tipo de atrocidade. E ali Paulo vai no ano 68, ele foi preso em 67, no ano 68 ele morreu. E mais uma curiosidade histórica para vocês. Pouco tempo depois, Nero se suicida. E é interessante, irmãos, que outro homem que perseguiu e que mandou matar e que fez atrocidades e que se suicidou pouco tempo depois foi Pilatos. Vocês lembram que a mulher de Pilatos falou para ele assim, não mexa com esse homem porque eu tive um sonho, esse homem é inocente. Não está registrado na Bíblia, mas a história secular diz que Pilatos cometeu suicídio. E ele foi o que mandou matar Jesus, né? A sentença de morte, só Pilatos podia impetrar uma sentença de morte, porque ele era o representante de Roma. Só ele tinha legalidade, autoridade para fazer isso. Inclusive, eu tenho a sentença de morte de Pilatos traduzida por português, depois, se vocês quiserem. No dia que eu tive acesso a essa sentença, é interessante. Eu chorei muito naquele momento que ele coloca lá a sentença de morte de Jesus para servir de espetáculo para as pessoas entenderem que ninguém podia desobedecer o Império Romano. Aí você entende por que ninguém procurou tirar Jesus ali da cruz ou impedir que ele morresse. Pelaquela sentença ali, você fica impressionado com aquilo ali. Então, essas curiosidades históricas, elas ajudam a gente a entender o contexto bíblico e fazer a aplicação dele para a nossa vida. Então, agora nós vamos para essas cartas, as 7 cartas agora, começando pelas 4 da prisão de Paulo, no ano 67. E aqui eu vou mostrar para vocês o mapinha. Então, vocês veem ali a cidade de Colossos, vocês estão vendo ali. A cidade de Colossos, a primeira carta que Paulo escreveu foi para a cidade de Colossos, e essa cidade não foi uma cidade, a igreja não foi fundada por Paulo. Quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras. Paulo nunca tinha passado por lá. É uma cidade insignificante, uma cidade pequena, não tinha muita significância mesmo para o cenário ali do Império Romano, só que ela é uma cidade próxima a Éfeso, que é a cidade grande, uma metrópole, e ela passava, as pessoas que iam para Éfeso, passavam por Colossos. Então, ela tinha uma via de acesso que todo mundo passava por ela. Acabou que ela se tornou uma cidade importante para o Evangelho. Então, Epáfras era de lá, fundou essa igreja e pediu socorro para Paulo. Por quê? Porque os crentes de Colossos, né, os colossenses, eles precisavam ser fortalecidos na fé pelo conhecimento da palavra. Eles estavam se desviando do conhecimento pleno de Jesus e eles estavam perdendo de vista o poder de Jesus que ele opera na nossa vida depois de convertido. Então, a salvação, ela vem naquele momento que você entrega a vida a Cristo, mas o Espírito Santo habitando em você, Jesus te dá condições, Jesus é suficiente na nossa vida, Ele é pleno na nossa vida, e os colossenses estavam perdendo isso de vista. Eles não estavam entendendo que Jesus é suficiente para nós. E porque em Jesus, aqui Paulo escreve para os colossenses para destacar especialmente o seguinte: em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Então, se Jesus tem a plenitude de Deus e nós estamos em Cristo, então a plenitude de Deus está em você. Olha que bênção. Era basicamente isso que Paulo estava querendo dizer. Entendam que o poder que você tem de Deus na sua vida, ele é muito maior do que você conseguiu entender até agora. Então, Paulo escreve isso para fortalecer os irmãos na fé, e ele fala que o antídoto para você entender e se defender dos ensinos errados
é o conhecimento de Jesus. Então, aproxime-se, procure conhecer o Senhor, procure conhecer Jesus, e você vai ser fortalecido na sua fé. Mas entenda, Jesus é suficiente para você. Ele é tudo para você. Ele é suficiente para a sua fé. Então, ele dá dicas. Todas as cartas, irmãos, vem a explicação, vem a lição e em seguida vem a prática. Então, como que você vai adquirir esse conhecimento? Nas Escrituras, e ele diz assim, pense nas coisas lá do alto. Pense nas coisas que estão em cima, não pense nas coisas terrenas, não. Irmãos, isso é muito interessante porque nós temos os nossos projetos humanos. Nós temos os nossos planos terrenos. A gente planeja casar, a gente planeja constituir família, a gente planeja ter filhos, a gente planeja ter netos, a gente planeja construir uma casa, a gente planeja ter uma formação acadêmica. Existem os sonhos e os planos terrenos. Mas ele fala assim, mas foque a sua vida lá no alto. Porque a nossa eternidade está lá, e quando o Deus que nos formou, e o Deus que te salvou, e o Deus que habita em você, conduzir a sua vida, você vai entender a plenitude de Deus na sua vida. E a vida vai ficar mais leve, né? Eu estou sempre falando isso, a vida é muito mais leve. Então, Paulo traz aqui a ideia de Cristo é o cabeça da igreja. Então, esse cabeça, ele tem um comando da sua vida. E nele reside a plenitude de Deus. Então, basicamente, é isso que Colossenses está trazendo. E eu coloquei aqui alguns versículos para mostrar para vocês o assunto da carta, como eles... Aí você começa a ler a carta e você vai vendo, ela vai saltando aos seus olhos esse assunto. Então, vamos lá, eu coloquei esse versículo aí e destaquei aí algumas palavras. Olha que interessante. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. E é mesmo, irmãos, quando a gente é fortalecido na fé, quando a gente é fortalecido no entendimento da palavra, o nosso coração se torna grato. E a gratidão é muito importante para nós. E é isso que Paulo está falando para os Colossenses. Outro versículo que eu gosto muito. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Olha aí. Portanto, porque vocês estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Irmãos, toma posse disso aí. Toma posse disso aí. Olha, se a gente pudesse compreender o que significa isso na nossa vida, a nossa vida muda. Dá para você imaginar a plenitude de Deus em você? Porque se Deus é pleno, Jesus é pleno e nós estamos nele, então nós estamos completos. Você é um ser completo. Então toma posse disso, irmãos. Que bênção, eu amo esse livro, essa carta. Aí ele fala, então como você vai fazer isso? Como você vai entender que você é completo em Cristo? Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra. Como nós estamos presos às coisas desta terra, né, irmãos? Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Glória a Deus, aleluia. É bênção demais. Então, irmãos, eu tive muita dificuldade porque eu pensei assim, sinceramente, essas cartas, no meu entendimento, bastava a gente abrir e começar a ler. Imagina a gente passar uma manhã todinha aqui, olha. A Fernanda abre lá Colossenses. A Fernanda vai ler Colossenses e todo mundo vai acompanhando. Depois que a Fernanda terminar Colossenses, a gente vai para Filipenses e o Danilo vai ler Filipenses. Depois a Esther vai ler Filemon. E aí um vai lendo, outro vai lendo. A gente não precisa pregar, não precisa ensinar. O Espírito Santo vai falando através da palavra. Então, irmãos, e as cartas são tão pequenas, leiam mesmo, gastem tempo com a leitura da palavra. Então, agora, o resumo de Colossenses, né? O local e a data da escrita, da prisão em Roma, ainda, né? Aquela primeira prisão de Paulo em 60, 62. Tíquico e Onésimo levaram a carta. Gravem esse nome, Onésimo. Onésimo, gravem esse nome que nós vamos falar nele daqui a pouco. Tá bom? Tíquico e Onésimo levaram essa carta. E o tema da carta é suficiência de Jesus Cristo em todas as coisas. Toma posse disso, meu irmão.
E o versículo-chave, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, fechamos aqui a carta aos Colossenses. Eu falei para vocês gravarem o nome Onésimo, né? A segunda carta que Paulo escreve na prisão é a carta a Filemon. Quem era Filemon? Ele era um membro da igreja de Colossos. Então, Paulo escreveu a carta aos Colossenses e, junto, ele escreveu a de Filemon, e Tíquico e Onésimo levaram as duas cartas. E aí, qual era o motivo da carta de Filemon? Ela, basicamente, é um capítulo só. O tema dessa carta, ou o assunto dessa carta é amor e perdão. Filemon, um membro da igreja de Colossos, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E aí o que acontece? Onésimo, ele roubou o seu senhor e fugiu para Roma. Quando ele chega em Roma, ele conhece Paulo e ele se converte. E aí Paulo pensa assim, eu tenho que resolver esse problema agora. Porque Onésimo era um escravo de Filemon. Só que agora, ele não é mais escravo de Filemon, agora ele é um irmão em Cristo. Então, como é que a gente resolve isso? Tem que ter perdão, tem que ter reconciliação. É linda essa carta. Aí Paulo manda Onésimo levar a carta para o seu senhor, com um pedido de perdão. E é impressionante, gente, leiam essa carta e vocês vão ver a estratégia de Paulo. Porque Paulo era muito querido. Paulo, ele era um pai espiritual das igrejas. Então, Filemon tinha uma alta consideração por Paulo. Aí Paulo fala assim, Filemon, eu estou mandando Onésimo, ele no passado, ele causou problema para você, mas agora ele é seu irmão em Cristo. Então, receba-o como se você estivesse recebendo a mim. E se ele te deve alguma coisa, cobre de mim, não cobre dele, não. Olha a estratégia de Paulo. Paulo era terrível, né? Ou seja, você perdoa ou perdoa. Não tem outra saída. Mas é isso que o Evangelho faz. Então, ele pega, manda exatamente... Agora, vocês imaginam o constrangimento de Onésimo chegando lá para Filemon e falando assim, olha, eu vim aqui porque agora eu sou seu irmão em Cristo, me receba, me coloque naquele quarto onde Paulo dormia aí, agora eu não sou mais escravo. Enfim, é algo assim extraordinário e é lição para nós. Lição de amor e perdão. É amar incondicionalmente e perdoar quem nos ofendeu. Aí você fala, gente, mas é difícil demais. Mas é assim, é enfrentando. Então, vai lá e fica um de frente para o outro, perdoa. E Paulo fala de jeito, recebam como se estivesse recebendo a mim. Aí você pegou pesado, né, Paulo? Mas foi assim que aconteceu, a gente não sabe, mas a gente imagina. E Paulo lá não deixa saída para Filemon, não. Então, vejam um trecho, né, da carta, para vocês verem o contexto dessa carta. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Então, é uma carta bem pequenininha. A data e local foi da prisão em Roma. Tíquico e Onésimo levaram a carta junto com a carta à igreja de Colossos, né, porque ele era membro da igreja de Colossos, e o tema é da escravidão ao amor. E o versículo-chave, olha só que lindo. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Então, vamos para a próxima carta, que é a carta aos Efésios. Vocês reparem que a cidade de Éfeso, ela fica perto de Colossos. Então, Paulo escreveu a carta aos Efésios, junto com a carta aos Colossenses e a de Filemon. E os dois, Tíquico e Onésimo, levaram a carta. Tá? Então, ele pegou e já mandou as 3 cartas juntas. Elas foram escritas ao mesmo tempo. Aqui, como nós vimos na carta aos Colossenses, Paulo destaca Jesus como cabeça da igreja. Agora, na carta aos Efésios, ele destaca a igreja como corpo de Cristo.
Então, a carta aos Efésios agora trata da igreja, do corpo de Cristo. Gente, o pastor Luciano fez um curso aqui, só da carta aos Efésios. Eu me apaixonei por essa carta depois que o Luciano deu esse curso aqui. É simplesmente maravilhoso. Seria até bom a gente pensar na possibilidade do pastor Luciano dar esse curso novamente. Porque lá na carta aos Colossenses, ele fala da suficiência de Cristo como cabeça da igreja, né? Agora ele fala assim, irmãos, ele está trazendo para a igreja de Éfeso, eles estavam se distanciando também, porque, irmãos, não só naquela época como na nossa época, existem muitas mensagens paralelas ao evangelho, com aparência de evangelho. E por isso que nós precisamos de doutrina, para a gente não ser levado pelo que falam, pelo que pregam, que está contrário à palavra de Deus. E eles estavam se distanciando, porque estavam esfriando no amor e eles estavam voltando às práticas da vida antes de conhecer Jesus. Ou seja, o velho homem. Então, Paulo chama a atenção e fala assim, vocês são o corpo de Cristo. Então, vocês têm que entender o que vocês são. Vocês foram separados, vocês foram comprados por um alto preço, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Então, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nós éramos separados, e Deus o que fez? O Espírito Santo, Jesus, ao morrer na cruz pelo seu sangue, ele nos aproximou. Então, aproximem-se. Vocês precisam conhecer a posição que vocês têm em Cristo. Ele é o cabeça, vocês são o corpo. E agora, vocês não são mais estranhos, não são mais estrangeiros. Vocês foram aproximados, agora vocês fazem parte da família de Deus. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. Família de Deus, vocês entendem o que é ser família de Deus? Você tem uma nova identidade. Aí Paulo trabalha a ideia de Deus, a ideia de uma nova cultura. Éfeso, é impressionante a carta aos Efésios. São 6 capítulos, 3 capítulos ele traz essa doutrina, os outros 3 ele traz a prática. E uma das coisas, ele traz isso para eles e traz essa ideia de que aproxime-se. Vocês já foram aproximados, então vivam dessa maneira. Então, vocês não são mais estranhos, né? Então, vamos para um detalhe, mais um texto lá tirado de lá. O capítulo 2, versículo 13, diz assim, agora, porém, estão em Cristo Jesus. O que significa isso para você? O que é você estar em Cristo Jesus? Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Então, nós somos aproximados, somos igreja de Deus, o corpo de Cristo, edificados nele, que ele, em Colossos, ele é a cabeça, e aqui é o corpo dessa cabeça que comanda o corpo. Agora nós temos uma nova identidade. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Que bênção, né, irmãos? Privilégio nosso. E olha, gente, enquanto eu estava vendo isso, eu estava pensando assim, que privilégio é a igreja? Que bênção é a igreja? Pensa, irmãos, nós estamos aqui. Nós somos, assim, famílias, cada um tem seu estilo de vida, cada um nasceu num lugar, aqui tem pessoas de vários lugares, né? Um nasceu em Minas, outro em Goiás, outro na Bahia. Nós temos pessoas de vários lugares. Quando nós juntamos aqui, nós somos de um lugar só, nós somos todos cidadãos do céu. Somos todos família de Deus. E como é gostosa essa comunhão, como a gente se ama, como a gente sente falta uns dos outros, de estarmos juntos, isso é maravilhoso. Quando a gente entende o que significa ser corpo de Cristo, igreja de Deus, a gente entende o porquê da gente estar junto aqui todo domingo, de nós estarmos juntos nas células. Que bênção que é. Irmãos, eu digo, e não tenho dúvida nenhuma do que eu vou dizer agora, e eu acredito que vocês vão concordar comigo. A igreja, mas a igreja de Jesus, ela é o segmento da sociedade, é o único segmento na sociedade capaz de restaurar a vida e de transformar a vida. Porque é ela que tem a essência, a fonte da vida. Ela tem o que ela pode trazer de transformação, de vida abundante, é a igreja.
Não existe nenhum segmento na sociedade que é capaz de restaurar um ser humano, dar dignidade de vida para ele como a igreja. E eu digo para vocês, eu sinto falta de vocês. Eu sinto falta de vocês. A igreja, para mim, é uma família. Uma família, assim, que eu não sei, eu não consigo viver sem a igreja. E Paulo traz essa ideia para os crentes de Éfeso. E mais um versículo aqui, olha que interessante. Aí ele vai dando a prática, né? Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Quem são os gentios? Somos nós antes de Cristo, antes de conhecermos Jesus. Como é que a gente vivia antes de conhecer Jesus? Com pensamentos vazios e inúteis. Aí nós conhecemos Jesus, tornamos família de Deus, temos uma nova identidade, temos uma nova cultura, que é a cultura da palavra, é a cultura do céu. Então ele está dizendo assim, não volte a ser o que você era antes, não. Agora que você já sabe, então não diga que você não sabia. Porque agora você já sabe que você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade. Então viva com essa nova identidade. E aí, nós vemos aqui a data da escrita na prisão ainda. São as 3 cartas que esses 2 homens levaram, Tíquico e Onésimo levaram a carta. E essa carta traz esse tema, responsabilidade cristã. Você tem uma nova identidade. Viva aí fora, viva neste mundo com essa identidade de Cristo que você tem. Você tem essa responsabilidade. E o versículo-chave, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, né, irmãos? Porque essa ideia de eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz, só vai trazer glória para si. Não, Deus fez, Jesus fez, veio por Ele. Ele é que traz para nós esse sentimento e essa vontade, né? E agora nós vamos para a última carta escrita na prisão. É a carta da alegria. Então, qual é a carta? Aos Filipenses, né? É a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. É uma igreja da alegria, porque é um povo que é uma das igrejas mais amadas de Paulo. Paulo, quando escreve para os filipenses, ele não escreveu para tratar especialmente de problema. Mas ele escreveu essa carta para agradecer. Porque aqui na Macedônia, inclusive eu quero fazer um concerto aqui, que na aula passada, eu disse que Tessalônica, que é ali perto de Filipos, Tessalônica é a capital da Macedônia e não a capital da Acaia, como eu falei na aula passada, tá? Então, em Filipos, a igreja era uma igreja tão amorosa, uma igreja tão prestativa, que essa igreja, junto com as outras igrejas da Macedônia, eles levantaram uma oferta para ajudar os crentes em Jerusalém, que estavam passando necessidade mesmo. Necessidade de alimentos, estavam precisando de suprimentos. E Paulo pede essa ajuda. E aí ele vai e recebe essa ajuda lá na prisão. E ele fica tão feliz que ele vai e escreve essa carta aos Filipenses para agradecer. E para dizer, irmãos, permaneçam firmes, permaneçam unidos. Busquem a santidade, continuem buscando o conhecimento de Deus, a santidade. E ele agradece, ele fala, eu fico muito feliz com a generosidade de vocês, o amor e o carinho com que vocês têm tratado os irmãos da igreja mãe, da igreja de Jerusalém. Então ele escreve essa carta para trazer com reforço espiritual. Então é a carta de gratidão, de alegria, de renovo de Deus para eles. E é interessante, irmãos, porque era uma igreja que estava sofrendo muita perseguição. Mas eles se sentiam felizes por sofrer pelo Evangelho. E Paulo ficava, assim, admirado com isso. Então, aí um texto da carta, né? Continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Compreendam o que é verdadeiramente importante. Vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo, que estão firmes e unidos em um só propósito,
lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Lutando juntos. Olha a unidade da igreja. Irmãos, nós estamos aqui juntos. E que a gente possa ter essa unidade aqui também. A nossa igreja tem essa bênção de sermos uma igreja muito amorosa. As pessoas chegam aqui e falam assim, os irmãos aqui da igreja são muito amorosos, são acolhedores. Irmãos, que isso continue e que continue a crescer mais ainda. Que essa comunidade conheça essa igreja aqui, o Ministério 1 a 1, com uma marca como a de Filipos. Uma igreja acolhedora, uma igreja que ajuda, uma igreja que ama e uma igreja que permanece unida. Olha, aqui agora eu coloquei algumas pinceladas, cortando versículos, só para vocês verem as orientações como são para nós. Tome isso para a sua vida. Permaneçam firmes no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Irmãos, o crente em Cristo é alegre. Mesmo que você passe por momentos de luto, mesmo que você passe por momentos de angústia, o crente em Cristo, ele tem a alegria espiritual, que é a alegria do Senhor. Porque os seus olhos estão fitos lá no alto, não nas coisas desta terra. Aqui nós estamos só passando. Não vivam preocupados com coisa alguma. Aí é demais. A gente não tem preocupação com coisa alguma? Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, puro, santo, justo, amável. Continuem a praticar tudo o que aprenderam. Então vocês experimentarão a paz de Deus. E o Deus da paz estará com vocês. Olha que coisa linda, irmãos. Então, quando você vai lendo as cartas, eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu não tenho o que falar. Eu teria só que colocar os textos e a gente lendo aqui. Filipenses, a data da escrita, da prisão, né, em Roma, em 61, Epafrodito levou essa carta, e o tema é unidade, santidade e alegria. Aí, gente, vocês vão escolhendo qual dessas cartas você vai ler hoje. Depois do almoço, nada de dormir, tirar uma sonequinha. Pode tirar uma sonequinha de 15 minutinhos, tá? Porque se você dormir muito, você vai ficar com sono. E aí você pega e escolhe as cartas. De preferência, pega essas cartas todas, assim, essas 4, e já vão lendo. É muito bom, muito bom. E aí, o versículo-chave que eu coloquei é um muito conhecido por nós, que Paulo diz isso, né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, irmãos, nós vamos para as cartas pastorais. Então, encerramos aqui as cartas às igrejas. E vamos para a primeira carta ao nosso querido pastor Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso. Irmãos, Timóteo era muito jovem quando ele foi pastorear aquela igreja. Vocês lembram lá em Atos, a igreja de Éfeso, o trabalho que Paulo fez lá durante 3 anos, o espetáculo que foi. Aí nasceu uma igreja grande, forte. E aí ele manda um jovem pastor para lá. Então, jovens, escutem aí. Porque se Deus te chamar para uma igreja, não tenha medo, mesmo que essa igreja seja grande e mesmo que ela seja problemática. Porque quando o Senhor chama, Ele habilita. Ele dá condições de você pastorear. Então, que Deus possa chamar jovens e adolescentes para serem pastores, é a nossa oração. E que novas igrejas nasçam aí. Timóteo foi. E Timóteo, além de ser jovem, ele era tímido. Então, Paulo tinha que orientar muito Timóteo. Só que, quando ele chega na igreja de Éfeso, muitos problemas começam a acontecer. Aquilo que nós falamos nas aulas anteriores. A cidade de Éfeso era uma cidade populosa, rica, era um centro comercial, assim como Corinto. Então, era um povo instruído e um povo rico. E um povo acostumado com o paganismo e com uma vida libertina, vamos dizer assim, licenciosidade. Aí acontece que quando o crente se converte, como é que eu vou viver essa nova vida, essa nova identidade? Então ele fica aquela luta entre o passado e o presente. E o evangelho era novidade, como vocês sabem. Era a novidade das novidades. Agora vocês têm que viver uma vida completamente santa e diferente. Mas aí chegavam falsos mestres dentro da igreja, se infiltravam dentro da igreja e começaram a falar, a trazer ensinos que levavam as pessoas a fazer práticas contrárias à palavra, contrárias à vida de santidade.
E aí, Timóteo vai e ele ficou tendo que pastorear e resolver esses problemas. Então, Paulo manda essa carta para ele para ajudá-lo, a orientá-lo a organizar essas questões na igreja. Então, ele fala assim para Timóteo, Timóteo, que ninguém despreze a tua juventude. Fala a palavra. E ensina. E Paulo dá muitas orientações para a igreja também. Só que ele manda a carta para Timóteo e fala para Timóteo, quanto aos presbíteros é assim, 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 aos diáconos. Aí ele fala dos homens, fala das mulheres, fala dos jovens. Ele orienta sobre toda a família. Ele orienta sobre todos os segmentos da igreja, para que Timóteo possa, recebendo essa carta, ser instruído e orientar a igreja. E ele fala para Timóteo, Timóteo, não é porque você é jovem que você não tem autoridade. E é muito interessante isso, porque às vezes, na juventude, o crente pensa que ele, por ser jovem, não tem autoridade para vir aqui na frente falar. Se você está em Cristo, se você ama o Senhor e você tem a palavra de Deus na sua vida, você pode vir aqui, meu querido, minha querida. Podem vir, falem, sejam líderes de célula, falem, preguem a palavra, façam discipulado, não deixem de falar a palavra. E Timóteo recebeu uma responsabilidade muito grande. Mas aí Paulo vai e fala para ele, Timóteo, a sua autoridade, que ninguém despreze a sua juventude, mas seja exemplo, seja padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na justiça. Se você é exemplo, as pessoas vão entender a sua autoridade. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre as mulheres. Porque, gente, é importante a gente conhecer o contexto. Aqui nessa carta é que Paulo fala assim, não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o seu marido. Só que Paulo fala que não permite que a mulher ensine e o ministério 1 a 1 deixa a Ana vir aqui na frente ensinar. É porque ali tem a ver com o contexto, irmãos. Paulo não está dizendo aqui não é literal no sentido assim, mulher não ensina na igreja como algumas igrejas estão fazendo. Esses falsos mestres estavam convencendo mulheres, esposas dos líderes da igreja, com falsos ensinos. E elas estavam tentando convencer os maridos e conseguindo convencer os maridos. E Paulo fala assim, não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o seu marido, porque ele é o líder na sua casa. Então tem tudo a ver com aquele contexto. E depois, em outros lugares, em outras cartas, Paulo, inclusive, fala de mulheres que ensinam, como Priscila, que ensinou, discipulou Apolo. Mulheres que exerceram ministério na igreja, da diaconia, como Febe, que era diaconisa na igreja de Corinto. Então, ele não era contrário às mulheres ensinarem. Era por causa daquele contexto, tá? Então, fecho aqui o parêntese. Então, quando vocês, mulheres, alguém chegar para vocês e dizer assim, não, você não pode ensinar e tal, você fala, não, posso sim, tá? Porque a palavra te dá autoridade para isso, tá bom? Então, Paulo aqui vai orientando Timóteo sobre todas essas questões dentro da igreja. Vocês reparem, irmãos, que os problemas da igreja primitiva são muitos parecidos com os nossos. Por isso que essas cartas foram registradas. Porque serviu para orientar as igrejas ao longo do tempo, dos séculos, e vai continuar servindo como base doutrinária para a igreja até a volta de Jesus. Então, vamos passar para frente. Olha só esse texto de Timóteo aí. Pedi a você que advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, especulações sem sentidos. Aí olha as orientações, que ele dá muitas orientações. O bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve liderar bem a própria casa, a própria família. Os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. As mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, viu, mulheres? Nada de fofoca. Ensine estas coisas e insista nelas. Então, você está ensinando, mas continue a insistir nessas coisas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Veja as orientações dele.
Então, a primeira carta de Timóteo foi escrita já depois que Paulo saiu da prisão, logo após ele sair da prisão, foi escrita da Macedônia, em torno de 62, 63, e o tema dela é Manual de Liderança. E o versículo-chave: fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, olha que coisa interessante. A igreja pode ter todos os problemas que for, mas ela é coluna e baluarte da verdade. Foi aquilo que eu falei. É o único segmento da sociedade que é o instrumento de Deus capaz de transformar a vida de uma pessoa. Aí, nós vamos para outro pastor, que agora está na ilha de Creta, Tito. Paulo passou, na sua primeira viagem missionária, passou na ilha de Creta, e ali nasceram várias igrejas. Então, ele manda Tito, que era outro jovem, para lá. É interessante, gente, que Paulo já estava velho. Então, a fila anda, né? Então, os jovens vão assumindo os lugares dos mais velhos, viu, jovens? Preparem-se, porque a fila anda e vocês precisam se preparar. Que Deus levante jovens, adolescentes. Eu tenho alguns na minha mente que eu estou orando e colocando diante de Deus. Senhor, chama aquele. Chama aquele. Inclusive, um é aluno meu ali na sala das crianças. Já falei para os pais. Esse daí eu estou de olho nele, tá? E Jesus também. Então, nós vamos para Tito, um jovem pastor de Creta. Qual era o motivo dessa carta? Parecida com a de Timóteo. O que acontecia ali? As igrejas foram fundadas, mas não tinha liderança. Então, no caso de Tito, era para organizar a liderança da igreja. Era para instituir presbíteros, era para ele instituir líderes na igreja e organizar as igrejas. E também para combater ensinos contrários. Nas igrejas todas, gente, as igrejas nasceram de uma vez. Paulo saiu viajando e abrindo igrejas, e gente se convertendo, então precisava de orientação de ensino. Então, alguns crentes e famílias estavam se desviando, e Paulo fala para Tito: vai lá e oriente a igreja, organize a igreja, e ele fez isso nas igrejas lá. Ou seja, organiza essa bagunça, né? Então, aqui tem algumas orientações dele. Olha, advertências que Paulo passa para Tito. Há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam pessoas. É preciso fazê-los calar, pois têm desviado famílias inteiras da verdade. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole. As mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Olha que interessante. Local e data da escrita: de Corinto, ali, ele fez uma quarta viagem depois, e ali ele estava de Corinto após ser solto da prisão, ainda quando ele foi solto. E o tema é pondo a igreja em ordem. O versículo-chave é esta: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo tinha fundado essas igrejas e faltou liderança. Irmãos, uma observação histórica para vocês aqui. Tito foi bispo em Creta, e ele viveu lá até a sua velhice. E ele faleceu de velhice, ele morreu já velhinho, como João. Então, ele continuou o ministério ali na ilha de Creta. Tá? 5 anos se passaram. Tito em Creta, Timóteo em Éfeso. E Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. Esqueci de passar. Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, 5 anos depois. E sabe o que me deixa impressionada, irmãos? 5 anos depois de Paulo escrever essa carta, e orientando Timóteo sobre essa confusão na igreja, essa bagunça na igreja, ele escreve novamente
para levar um reforço espiritual para Timóteo, porque ele continuava sofrendo os mesmos problemas na igreja, 5 anos depois. Aí, gente, a gente olha para os nossos tempos e fala assim, as igrejas estão esfriando, as igrejas estão diminuindo. E aí eu olho e penso assim, meu Deus, como pode ser a igreja? Uma coisa é certa, a gente sabe que a igreja jamais vai acabar. Porque existe um remanescente fiel, como esse remanescente fiel que está aqui hoje. Sabe, o amor se esfriará de quase todos. Nós somos o quase, que o amor não se esfriou. Então tinha gente fiel ao Senhor ali na igreja. E graças a Deus por isso. E eu acredito que isso foi assim o que estava na mente de Paulo, quando ele escreve essa segunda carta a Timóteo, para dizer assim, Timóteo, fica firme. Fica firme. Porque as lutas são essas mesmo. Mas continue firme no Senhor. E aqui Paulo estava se despedindo. Ele estava preso e ele sabia, ele sentia que o seu tempo estava se findando, estava chegando ao fim. Então ele fala assim, não desanime, permaneça firme. Sabe o que você deve fazer, Timóteo? Tudo que você aprendeu, ensina a outros. Ensina homens idôneos, para que outros continuem o seu legado. Viu, irmãos? Não deixe de ensinar. Quem é jovem, ensine quem é mais jovem ainda. Quem está mais velho, ensine os outros. Ensine, não deixe de falar dessa palavra. E ele diz para ele, viva uma vida que Deus aprove. Seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Então, alguns textos aqui que Paulo escreve para ele. Quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Queridos, quando você busca uma vida de oração, quando você tem a palavra de Deus como alimento, como meditação, como sustento para a sua vida, você consegue avivar essa chama da alegria, do amor de Deus, independente de como estejam os outros. E era o que Paulo estava dizendo para Timóteo. E especialmente a liderança. Quem exerce liderança precisa estar motivado. E às vezes não tem alguém que traga essa motivação para você. Então você busque essa motivação no Senhor. Aí ele fala, aviva essa chama de Deus no seu coração. Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros, está vendo? Deixa o seu legado e ensine a outros para que eles possam ensinar a outros. Agora vejam que texto maravilhoso, querido, esse que eu vou colocar agora. E eu chamo a sua atenção para esse texto no sentido seguinte, viva isso aqui. Tenha essa convicção. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Procure apresentar-te a Deus aprovado, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse versículo é um dos versículos, para mim, mais sublimes em relação à Bíblia, além do Salmo 119. Olha que coisa interessante. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção. Nessa versão, olha como ele diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Eu vou ler de novo porque eu quero ler certo. Não quero ter nenhum erro aqui para depois, na hora que eles fizerem a edição, ela poder colocar a leitura certa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Que bênção, irmãos. E nós temos isso aqui todos os dias na nossa vida, disponível para nós. Então, data da escrita, na prisão em Roma, no ano 67, e o tema é perseverança na provação. O versículo-chave, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo.
E aqui eu encerro, queridos, com esse versículo muito conhecido de Paulo, que é o versículo de despedida dele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo morreu decapitado no ano 68. E Timóteo permaneceu em Éfeso, e alguns anos depois ele foi martirizado por alguns anos, não se sabe se foram mais de 10 anos depois, ele foi martirizado, se não me engano, por Domiciano, um imperador romano. E eu quero só deixar uma palavra final aqui para vocês, para a gente encerrar essa aula, que eu estou lembrando aqui. Só para vocês terem uma ideia do contexto daquela época e do sofrimento daqueles cristãos, e esse sofrimento que eles passaram não foi suficiente para desviá-los da fé. Eles se permaneceram firmes no Senhor, e graças à fé desses cristãos nós estamos aqui hoje. Pensem no seguinte, irmãos. Paulo era um pai espiritual para eles. Paulo era o fundador da maioria dessas igrejas. Agora imagine Paulo sendo morto, decapitado. A tristeza que se abateu. No ano 64, Nero colocou fogo em Roma. E começou uma perseguição acirrada aos cristãos, que foi muito além do que eles já viviam. 4 anos depois, o líder espiritual deles foi morto. Imagine a tristeza que se abateu por todo o império, por todos os cristãos, porque um dos líderes da igreja foi morto. E era o maior líder da igreja. E eles estavam cada vez mais sendo perseguidos. E aí, depois disso, Pedro também foi preso nessa mesma época que Paulo. E aí Pedro escreve as cartas dele para esses cristãos que estão em sofrimento profundo. E logo em seguida Pedro morre também, ele foi morto, no mesmo ano que Paulo. E nós vamos estudar as cartas de Pedro na próxima aula, domingo que vem. E as cartas gerais, né? Inclusive essa de Pedro. Mas fica aqui uma observação para vocês. Por quê, irmãos? Que a gente possa refletir sobre isso. A nossa vida é muito melhor do que foi a vida daqueles cristãos. E muitas vezes, por muito pouco, nós nos desanimamos da igreja. Aviva esse amor pela igreja no seu coração hoje, meu irmão. Nesta manhã, ponha isso no seu coração, ponha esse desejo. E chame outros para estarem aqui. Vejam quem não está vindo à igreja, ligue para ele, manda uma mensagem e traga. Traga o povo de Deus para estar na igreja. Tanto para estudar, para ser edificado, como para a gente estar junto. É bom demais a gente estar junto. E que nisso o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E que Deus abençoe o seu dia e que você tenha um dia maravilhoso, cheio de alegria da presença de Deus na sua vida. E até mais.